Olá, estamos de volta com mais um programa do canal História Atual. Você já deve ter se perguntado por que a gasolina, o gás de cozinha e outros derivados do petróleo no Brasil é tão caro. Já deve ter percebido também que a mídia e as redes sociais têm noticiado que o aumento do preço dos combustíveis e dos derivados de petróleo, como geral, está sendo provocado pela guerra entre Ucrânia e Rússia. Mas você já se perguntou se esse é o real motivo do preço da gasolina no Brasil ser tão alto? Você já parou para avaliar que podem ter outros motivos que proporcionam, que provocam o aumento do nosso combustível? Em instantes, nós iremos conversar um pouco sobre o preço dos combustíveis no Brasil, sobre conjuntura política e sobre outras questões relacionadas à Petrobras, ao combustível e ao custo de vida. No instante, estaremos de volta. No programa de hoje, nós iremos conversar com Pedro Lúcio Góes. Pedro é diretor da FUP, Federação Única dos Petroleiros, e secretário-geral do Sindipetro, Rio Grande do Norte, sobre conjuntura política, aumento do petróleo e seus derivados e política de preço de paridade de importação. Pedro Lúcio é o nosso convidado de hoje, e eu quero agradecer, Pedro, por você ter aceito o nosso convite. Eu sei que sua agenda é muito cheia, e seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Lemuel. É muito importante essa possibilidade de estar aqui, né, esclarecendo esses pontos, justamente nesse momento de debate, de disputa de narrativas, nessa perspectiva do preço dos combustíveis. A gente já vive uma crise nos combustíveis no Brasil há bastante tempo, né? Já, na verdade, já fazem até mais de 4 anos, e a gente vai poder falar sobre isso aqui, sobre os motivos e quem é que está ganhando e quem é que está perdendo com essa atual política de preços que o Brasil está adotando. Antes de começarmos a nossa entrevista, eu quero parabenizar Pedro. Nós estamos na semana, desde a semana passada, que o Brasil inteiro discute, comemora, reflete o centenário do Partido Comunista do Brasil. Parabéns, Pedro, parabéns a toda a militância do partido e que continue essa luta, continue esse trabalho, continue esse envolvimento e essa relação com a classe trabalhadora e os movimentos sociais tão bonito e tão importante, não só para o Brasil, não só para a classe trabalhadora, mas para a vida política de todo o país. Eu quero parabenizá-lo, você que é um militante histórico desse partido, que tem muito e ainda tem muito para dar ao Brasil. Parabéns, amigo, por esses dias que eu tenho acompanhado de muita movimentação em Mossoró, Natal e outras cidades e capitais Brasil afora e Brasil adentro. Pedro, o preço dos combustíveis em outros países da América do Sul, por exemplo, Argentina, 4,98, Equador, 3,46. Eu estou trabalhando com o valor em real, né? Colômbia, 3,21. Venezuela, que é o preço mais baixo, 0,13. Se o preço do barril é igual para todos, por que o Brasil, o preço da gasolina é tão alto? Lemuel, isso é uma pergunta muito acertada. Porque, veja, no Brasil, nós estamos adotando um modelo de precificação no preço dos combustíveis que o mundo não adota. Grande parte do mundo não adota. Os países que podem pensar em adotar esse mesmo modelo de preço que a gente adota hoje são os países que são dependentes do petróleo e que não têm acordos estratégicos firmados com países produtores. Veja, você citou vários países que produzem pouco ou insuficiente a quantidade de petróleo que eles produzem.
mas tem os preços menores do que aqui, porque eles têm acordos estratégicos com seus fornecedores, para justamente conseguir ter esses preços. No Brasil, não. No Brasil, nós temos uma empresa estatal nossa, a Petrobras, de controle do Estado brasileiro. Nós temos petróleo para dar e vender, né? O pré-sal sozinho, a maior descoberta dos últimos 50 anos da indústria petrolífera mundial, sozinho o pré-sal dá conta do nosso consumo de 100 anos de petróleo. Então a gente tem petróleo à vontade. Nós temos aí 13 refinarias integradas dentro da cadeia petrolífera da Petrobras. As 13 eram da Petrobras, hoje uma das 13 já foi vendida em dezembro de 2021, mas está dentro, ainda está integrada à cadeia de refino nacional. Então nós temos tudo para termos a nossa soberania energética. Significa o quê? Que a gente não depende, Lemuel, da Rússia querer ou não exportar petróleo para o Brasil. A gente não depende da Arábia Saudita querer ou não refinar o nosso petróleo. A gente não depende do Texas, nos Estados Unidos, querer ou não aceitar nosso petróleo ou vender para a gente. Nós temos a condição de garantir para o povo brasileiro, através da Petrobras e do pré-sal, 100 anos de autonomia energética de petróleo e seus derivados. Mas isso não está sendo feito. O projeto que está sendo tocado, que está sendo colocado em prática no governo Bolsonaro, ele vai na contramão dessa perspectiva. É um projeto que entrega as riquezas nacionais, em especial a Petrobras e as nossas reservas de petróleo, para o mercado estrangeiro, muitas vezes para outros países. Veja, não são empresas privadas que estão comprando, são outros países que estão comprando os ativos da Petrobras. É o caso da refinaria Landulfo Alves, lá na Bahia, é um caso muito emblemático. A Petrobras vendeu, do Estado brasileiro, vendeu a refinaria Landulfo Alves, 13% da capacidade de refino nacional foi vendida nessa operação, e quem comprou foi o Fundo Soberano dos Emirados Árabes. Não foi uma empresa privada, foi o Estado dos Emirados Árabes, agora controla 13% de toda a nossa capacidade de refino. E, Lemuel, faço uma pergunta muito simples. Nós votamos em quem comanda o Estado dos Emirados Árabes? Nós temos condição de exercer algum tipo de pressão para aquele país atender os nossos interesses? Ou é o povo de lá e aos interesses de lá que eles vão atender? Isso fica muito claro numa perspectiva como essa. Da mesma forma que se fosse uma empresa privada, nós teríamos condição de exercer algum tipo de pressão, ou a empresa privada poderia simplesmente pegar os derivados de petróleo e vender para quem pagasse mais. E é isso que está acontecendo. A Petrobras ela adotou uma política de preços que ela se alinha com esses interesses, com os interesses das empresas privadas multinacionais, milionárias, com o interesse dos bancos e dos acionistas, e com o interesse de empresas ou estados que querem comprar essas fatias da Petrobras. E é por isso que hoje a gente está pagando tão caro no preço dos combustíveis. É verdade que num passado recente não era barato, né? Lá no governo Dilma, no governo Lula, não era barato exatamente o preço dos combustíveis, mas a gente estava pagando R$ 2,60. Hoje a gente está pagando mais de R$ 8,00 em alguns estados. É uma discrepância absurda. E ainda com o agravante de que hoje nós produzimos mais petróleo do que naquela época. Então, produzimos mais petróleo, nossa capacidade é melhor, é mais avantajada e nós estamos entregando na mão do capital privado, dos milionários, dos bancos, dos acionistas e de outros países, o que é ainda mais grave. Então, estamos entregando a nossa soberania energética. Por isso, Lemuel, que a gente está vendo esses preços tão exorbitantes, se comparando aos nossos países vizinhos e até a países não produtores. Né? Nem todo país não produtor está pagando um preço tão caro quanto o nosso. E isso em decorrência especialmente do PPI, o preço de paridade de importação. É exatamente o que eu gostaria de saber agora, porque a gente conversa com as pessoas, né? E as pessoas, por mais que a gente explique, olha, o processo é esse, a política é essa, mas não há um entendimento claro do cidadão comum que vai ao posto de gasolina, que vai abastecer sua moto, seu carro, o que é realmente o PPI. O que é isso?
Pedro, e quando foi que isso começou? Sempre teve isso no Brasil ou isso é algo recente? Lemuel, isso é algo bem recente, né? Na verdade, é algo que surgiu em outubro de 2016, sob a presidência de Michel Temer e sob o comando de Pedro Parente, o ex-presidente da Petrobras. Em outubro de 2016 foi instituído o preço de paridade internacional e depois que mudou para o preço de paridade de importação. Naquela perspectiva de lá para cá, todos os outros presidentes da Petrobras mantiveram a mesma política de preços. Então, veja, saiu Pedro Parente, que foi o inaugurante dessa política de preços, e saiu Temer. Bolsonaro e Roberto Castelo Branco, que sucederam os dois nos seus respectivos cargos, eles mantiveram a mesma política de preços. E agora, Bolsonaro trocou Castelo Branco por Lula e Silva, que manteve a mesma política de preço. E agora está na especulação da mídia de se trocar o Lula e Silva por um outro presidente, talvez o Landim, não se sabe ao certo. E que muito provavelmente deve manter a mesma política de preço. Isso foi inaugurado em outubro de 2016. Primeiro, é desmistificar uma coisa. Não existe lei nenhuma que fale ou obrigue a Petrobras a adotar a política de preço de paridade de importação. Bolsonaro mente descaradamente, e Bolsonaro e seus seguidores. Esses dias eu fui questionado se a Lei 13.334 não obrigava a Petrobras. A Lei 13.334, Lemuel, olha só como eles são ardilosos. A Lei 13.334, ela fala do PPI, só que é outro PPI. É o Programa de Parceria para Investimentos. Aí os caras confundem as coisas e faz com que a população imagine que aquele PPI é o mesmo PPI da Petrobras. Não existe nenhuma legislação que obrigue a Petrobras a manter o PPI. Quem é que decide a política de preços da Petrobras primeiro, o que é o PPI? O PPI é um programa de precificação na Petrobras, uma política de precificação na Petrobras, que desconsidera os seus custos de produção para considerar apenas o custo virtual de importação de petróleo e seus derivados. Ou seja, a Petrobras está cobrando do povo brasileiro como se ela não produzisse nada e todos os derivados ela tivesse que importar dos Estados Unidos ou da Índia a preço de dólar. É um grande absurdo. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro ainda. Aqui em Mossoró, nós temos um campo de produção terrestre de petróleo chamado Canto do Amaro. Foi o maior campo de produção terrestre do país durante certo período da história da Petrobras. Ele produz aqui a 8 quilômetros do centro da cidade de Mossoró. Um pouco mais, mas a 8 quilômetros você já tem os cavalinhos ali no campo de Canto do Amaro. Esse petróleo, eu pego ele daqui, do Canto do Amaro, levo ele lá para Guamaré, refino e transformo em diesel, querosene de aviação, gasolina e vendo para o povo potiguar. Veja só, eu estou produzindo aqui no meu quintal e estou refinando ali no meu vizinho e comprando esse petróleo. A Petrobras está cobrando da gente como se a gente tivesse indo trazendo navio lá do Texas para abastecer aqui. Esse é o grande absurdo que nós estamos vivendo hoje. A política de paridade de preços de importação. E eu considero só, Lemuel, não considero apenas o preço do barril de petróleo. Eu considero o preço do barril de petróleo, mais o frete do navio e mais os impostos de importação, como se eu estivesse importando. E nós não estamos. Essa é a política de preço da Petrobras atual, o PPI, o preço de paridade de importação. É a política de preço de paridade de importação. Quem é que decide isso? O estatuto da Petrobras ele é muito claro para quem quiser ver. Quem decide a política de preços da Petrobras é a diretoria executiva da Petrobras, que é presidida pelo presidente da Petrobras, que é nomeado por Bolsonaro. Quem define quem vai ser a diretoria executiva da Petrobras é o Conselho de Administração da Petrobras, que é composto por 11 pessoas. Dos 11, 7 são indicados por Bolsonaro. Então, Bolsonaro indica, direto ou indiretamente, todos os envolvidos na confecção, na produção da política de preços da Petrobras.
Essa política de preço, então, é o maior responsável por esse processo, juntamente com a presidência da Petrobras e a diretoria executiva da estatal. Essa política de preços, ela pode ser mudada. E como é que a gente muda isso? É muito simples. É só você adotar uma nova fórmula de precificação, considerando os custos de produção, irmão. Em janeiro, a gente estava vendendo gasolina, diesel, enfim, os seus derivados, a um preço inferior ao que está agora em decorrência da guerra também. A guerra na Ucrânia e a Rússia, eles impactaram os custos internacionais de petróleo. Agora, por que impactou aqui? A gente não compra derivado da Rússia. A gente não compra derivado de petróleo da Ucrânia. Muito pelo contrário, a gente exporta petróleo para esses países. A gente exporta petróleo para a Europa hoje. E aí a gente tem o impacto desse aumento nos preços aqui para a gente. É um grande absurdo. Né? E o que eu estava falando, de janeiro para março, irmão, não teve nenhum aumento de custo de produção. Por mais que você fale que o preço do barril de petróleo estourou internacionalmente, isso é um preço virtual. Ele não é um preço real. Porque eu não tive nenhum aumento de custo. Eu não tive aumento de salários, eu não tive grandes manutenções, eu não tive a construção de grandes novas refinarias ou plataformas, nós não tivemos nenhum acidente. O custo para produzir um litro de gasolina em janeiro é o mesmo custo para produzir um litro de gasolina em março. Como é que eu tenho 24% de aumento? Isso é um questionamento que o povo precisa fazer com urgência, porque nós já estamos avisando sobre isso desde 2016. É muito difícil quando a gente está num processo de negação da verdade ou negação dos fatos que a gente vive no Brasil hoje, porque a gente fala o óbvio que está claro e as pessoas tentam, muitas pessoas, por apoiar uma coisa ali que se diz messiânica, como se fosse um salvador, né, por apoiar esse processo, aí não quer ver, não quer enxergar que onde está o problema e quais são as soluções. Você começou a falar aí, Pedro, mas eu vou reforçar essa pergunta para o nosso público perceber bem. A guerra entre Ucrânia e Rússia tem relação direta com o aumento dos combustíveis, como a mídia noticia, ou temos outros fatores que impulsionaram os preços? Aí, você falou anteriormente, a gasolina que nós consumimos, ela é produzida dentro do Brasil ou ela vem de fora? São duas perguntas numa só que você tem bastante tempo aí para responder. Perfeito, perfeito, mano. Primeiro, falando da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e depois vamos falar da gasolina, onde é que é produzida e com qual petróleo é produzido a gasolina que a gente consome. A guerra na Ucrânia e a Rússia, ela impacta o preço internacional do barril de petróleo. Isso é fato. Isso por que acontece isso? Porque a Rússia deixa de abastecer parte da Europa e a pressão pela demanda faz os preços inflacionarem. Isso é normal, isso é comum de acontecer em qualquer processo, não só de guerra, mas grandes acidentes, ou incidentes, ou sanções, enfim. Toda vida que há uma alteração no fornecimento ou na demanda de petróleo, esse preço vai subir ou vai descer. E a guerra na Ucrânia e a Rússia, ela faz isso. Agora, por que isso impacta no Brasil? Porque nós escolhemos, é como eu falei para você, nós não importamos petróleo da Rússia, nós não usamos o gás russo, nós não usamos o gás ucraniano, nós não usamos as tubulações de transporte de derivados de petróleo que existem na Ucrânia. Nós não usamos nenhuma dessa estrutura. Então, por que esse preço precisa impactar no Brasil? O governo brasileiro, Bolsonaro, fez essa opção, porque nós tínhamos a possibilidade e a opção desse preço não impactar no Brasil, ou pelo menos não impactar da forma como impactou. Impactou como se a guerra tivesse acontecendo aqui, irmão, entre Rio Grande do Norte e Paraíba. Isso não faz o menor sentido, do ponto de vista pragmático. Não faz sentido algum, né? Impactou como se a gente estivesse sendo bombardeado, e nós não estamos. Então, essa que é a razão deles quererem fazer isso. Por que eles agem como se isso fosse o natural? Porque grande parte da mídia hegemonista, monopolista, eles têm interesse que o preço da Petrobras seja o preço de paridade de importação. Porque há
há muito dinheiro envolvido nesse processo. São cifras bilionárias que envolvem o processo de venda de derivados de petróleo no Brasil. E esse pessoal, essa burguesia, essa parte da burguesia, tem esse interesse específico, interesse em que a Shell venha comprar, a Chevron venha comprar, ou outros países venham comprar, para que eles consigam exercer o seu lobby com maior liberdade dentro desse processo. Então, para o povo é muito ruim, mas para esse pessoal é muito bom. Por isso que eles fingem que não há alternativa, mas há alternativa. E o segundo ponto é sobre a gasolina e o petróleo que a gente produz no Brasil. De tudo que a gente refina na Petrobras, no Parque de Refino Nacional, Alemão, ele corresponde hoje, ele dá conta hoje de produzir 90% de tudo que o povo brasileiro consome. Então, 90% da gasolina que a gente consome aqui, eu estou arredondando, tá, Alemão? Mas é entre 86% e 90%. 90% da gasolina que a gente consome no Brasil é produzida nas refinarias brasileiras, sob o comando da Petrobras ou de outras empresas privadas menores. 90%. Então, eu tenho que importar alguma coisa? Tenho que importar alguma coisa. Isso vai impactar nos preços? Vai. Mas é 10% do total. Eu não estou impactando nos outros 90%. Desses 90% que a gente produz aqui, 94% é petróleo brasileiro, vindo do pré-sal, ou dos campos terrestres ou dos campos marítimos. Então, veja, são cifras que dão ao povo brasileiro a tranquilidade, irmão, de ter garantida a nossa soberania energética. Porque por mais que eu precise importar alguns valores, o meu excedente é maior do que esses valores que eu importo. E eu consigo ter uma balança comercial positiva. Além disso, o que eu preciso importar é minimamente relevante dentro do processo como um todo. Como eu falei para você, 10% do total é só o que eu tenho que importar. Dentro dessa perspectiva, são essas respostas que a gente tem sobre esses dois temas, tá, Leonardo? Antes de irmos para o nosso segundo bloco, eu quero pedir a você que nos acompanha, que entrou agora, que está acompanhando a nossa entrevista, o nosso bate-papo, para se inscrever no canal, dar o seu like, acione o sino, compartilhe a nossa programação. Nós temos outras entrevistas, a nossa grade de programação é formada por 3 programas. O História Atual, toda quarta-feira, a coluna Minha Opinião, aos domingos, e a resenha do Cangaço, que é quinzenalmente na sexta-feira. E a sua participação, as suas observações, o seu comentário é importante para fortalecer o nosso trabalho. Pedro, tem 2 projetos de lei em andamento do Congresso. O PLP 11/2020 e o PL 1472/2021. O primeiro estabelece cobrança monofásica em uma única fase da cadeia de produção, e o segundo propõe a criação da conta de estabilização de preços. Que realmente se trata esses 2 projetos e de que maneira você podia explicar para o nosso público assistente que isso pode trazer de benefícios para o Brasil? Lemão, é um momento em que muita gente está procurando alternativas, está procurando soluções para esse processo da crise dos combustíveis que o Brasil vive, né? Às vezes essas soluções elas acabam sendo paliativas. Veja só, é muito importante que a gente tenha uma conta de estabilização do preço dos combustíveis no Brasil. É importante. A gente tem, inclusive, impostos que visam isso. O CID é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Ele possibilita isso, possibilita que o presidente da República, com uma canetada, reduza até 6% dos impostos totais sobre os derivados de petróleo. Nós temos elementos, né? Nós temos alternativas ou instrumentos dentro desse processo e são legítimos. Um fundo de estabilização, impostos específicos que são reduzíveis ao longo do tempo. A gente tem esses elementos, né? A cobrança monofásica, eu não vejo sentido, Lemuel, sinceramente, nessa cobrança, porque ela já é feita assim. Todo o ICMS que é arrecadado dentro do processo petrolífero é retido nas refinarias, em uma só vez, não é retido 2 vezes. Não se paga na refinaria para depois pagar no posto de combustível. Não existe essa situação, né? Eu vejo muita gente falando aquela campanha, vamos abastecer e exigir a nota fiscal.
o posto de combustível ele não paga mais ICMS. O ICMS já foi retido lá na fonte vendedora, lá nas refinarias. Então, não sei se realmente pode trazer alguma alteração. O fundo de estabilização, como eu falei para você, é importante a gente ter, mas ele não resolve o problema. Ele ameniza, pode amenizar no médio e longo prazo, né? Mas não resolve o problema. O que resolve o problema é a gente ter domínio brasileiro, do povo brasileiro, e para os interesses do povo brasileiro, sobre a nossa cadeia de produção de petróleo. E esse domínio está estipulado dentro da Petrobras, que já é nosso. O problema é que a Petrobras está sendo utilizada como empresa privada para fazer uma distribuição de riqueza reversa, Leandro. A gente está pagando R$ 125 no botijão de gás e o lucro disso está indo para os acionistas. É a dona de casa que ganha meio salário mínimo fazendo uma diária ou outra na casa de alguém que está pagando esse botijão de gás e esse dinheiro excedente, que a Petrobras não precisa desse dinheiro, tanto que não precisa, que está distribuindo para os acionistas. Só no ano de 2021, Demal, foram 101 bilhões de reais distribuídos para acionistas. Isso é 10 anos de todo o orçamento do Estado do Rio Grande do Norte. 10 anos de orçamento do Estado do Rio Grande do Norte foi distribuído em um único ano para acionistas. 43% desse valor vai para os Estados Unidos, para a Europa. 43% não fica no Brasil. O restante, 30%, vai para o governo brasileiro e o restante vão para bancos e milionários. Então, é uma distribuição de renda reversa. A dona de casa está pagando um preço que ela não consegue mais pagar de gás de combustível, de gás, de gasolina, de diesel. E esse dinheiro a mais, desse valor absurdo que está sendo cobrado, está indo para bancos e milionários. Essa que é a história que nós estamos vivendo. Então, assim, são importantes esses projetos de lei, são importantes. O Fundo de Estabilização, basicamente, ele estipula um imposto que vai ser retido nas exportações de petróleo e nas importações de petróleo, e esse imposto vai ser retido, vai formar um fundo de estabilização. Quando o preço subir muito, de forma imprevisível lá fora, esse fundo vai ser utilizado para estabilizar os preços, para compensar as refinarias, por exemplo, né, a não subir esse valor. Além disso, esse fundo também prevê aportes na Petrobras para a construção de novas refinarias. Como eu falei para você, a Petrobras já produz 90% do que a gente precisa. É muito importante novas refinarias, muito importante, mas também não vai ser isso, não é isso o grande vilão. O grande vilão é como a Petrobras está sendo utilizada por esses setores para se apropriar da riqueza nacional. Quem está nos acompanhando já deve ter percebido que muito mais importante do que criação de leis são ações políticas, né? E o que impede, de fato, o governo Bolsonaro de interferir nos preços dos combustíveis, Pedro? Vontade política. Não há nenhum instrumento legal que proíba Bolsonaro de interferir nos preços dos combustíveis. Nenhum. Nenhum instrumento legal que proíba ele de fazer isso, né? Como não houve com o Temer para alterar a política de preços. Basta vontade política. Agora, o que existe são pontos de pressão, irmão. Quando você altera essa política de preços para a atual, do jeito que ela está hoje, ela agrada algumas pessoas e desagrada outras. A quem essa política de preço atual desagrada? Ao povo brasileiro, ao povo que tem que encher o tanque do carro para ir trabalhar, ou da sua moto para ir trabalhar, ou que tem que comprar um botijão de gás. A grande maioria do povo brasileiro, 99% do povo brasileiro, está desagradado, né? Não gosta dessa atual política de preço da Petrobras. Mas algumas pessoas gostam. Quem é que gosta dessa política de preço da Petrobras? Primeiro de tudo, o acionista minoritário. E eu não estou falando aqui, Lema, daquele cara daquele trabalhador, daquele professor que tem 5 mil, 10 mil, 50 mil reais em ações da Petrobras, não. Eu não estou falando desses pequenos acionistas. Eu estou falando dos acionistas minoritários que são milionários. Eu estou falando de bancos, de grandes fundos de investimento, enfim, especialmente de fora do Brasil. Como eu falei para você, 43% de tudo que a Petrobras distribui, dividendos e lucros, vão para fora do Brasil, 43%. Então, primeiro ponto são esses acionistas que gostam, né, dessa
dessa política de preços. O segundo ponto que gosta dessa política de preço são os importadores de derivados. Veja, a Petrobras ela subiu tanto o preço dos combustíveis que abriu o mercado para esses importadores trazerem de fora. Então, eles conseguiram ver a viabilidade de competir com a Petrobras, trazendo petróleo lá do Texas para cá, para Mossoró, né? Para o Rio Grande do Norte, para o Brasil. Então, esse preço, ele atende aos interesses desses importadores. E são lobistas tão grandes, Lemal, que eles têm uma associação chamada ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Derivados de Petróleo. ABICOM, né? Importadores de combustíveis. Essa associação, ela compra páginas da Veja, do Globo, várias campanhas de mídia, dizendo que o preço de paridade de importação é bom, é acertado, e que você não pode mexer nisso. Então, tem muito dinheiro rolando por trás dessa narrativa de que Bolsonaro não pode mexer. Ele pode mexer, só que ele mexendo, ele vai desagradar esses setores. E o último que são interessados nessa atual política de preços são as empresas multinacionais que querem comprar as refinarias da Petrobras. Essas empresas, elas têm muito interesse nisso porque elas querem reaver o dinheiro investido o mais rápido possível. É o caso da Acelen, que é da Mubadala, que comprou a refinaria Landulfo Alves. Hoje, já 3 meses depois da venda da Landulfo Alves, o povo baiano já paga o preço mais caro da gasolina no Brasil. 3 meses. Se a gente está achando ruim no resto do país o preço da Petrobras ter aumentado 18%, lá na Bahia já aumentou 27%. Então, as empresas privadas estão comprando, estão sendo piores, estão adotando políticas de preço ainda mais sufocantes do que a própria Petrobras. Esses são os setores que querem essa manutenção. E aí nós temos 3 soluções, Lemuel, para ser resolvida a crise dos combustíveis no Brasil. Veja só, a primeira solução é alterar a política de preços da Petrobras. Você tira o PPI, o preço de paridade de importação, e adota critérios de custo de produção nacional, como era feito antes. Você adotando esse critério de custo de produção nacional, você vai primeiro blindar o mercado interno de variações externas, porque, como eu falei, de janeiro para cá não houve aumento de custo de produção. Então, não tem por que ter aumentado 24% o preço dos meus derivados. Esse é o primeiro ponto, né? Mas tem vários outros. Então, se altera a política de preços da Petrobras para o custo de produção nacional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você, a partir disso, colocar as refinarias para operar. As refinarias ficaram ociosas durante muito tempo. Então, elas precisam recuperar sua carga máxima, ou 98%, 95% de produção. Tem refinaria que passou a ter 50% de carga ociosa, refinaria parada, enquanto a gente importava derivados de fora. E o terceiro e último, e talvez o mais importante, é você suspender ou cancelar, barrar a privatização da Petrobras. Como eu falei, sem a Petrobras, não há saída para a crise dos combustíveis. Se a Petrobras for privatizada, como o Bolsonaro anunciou ter desejo de privatizar a Petrobras nos últimos dias, se ela for privatizada, nós vamos estar nas mãos de agentes privados para resolver nossos problemas internos. E aí, a gente não vai ter mais saída para isso. A saída teria que ser uma reestatização. E a gente sabe o quão traumático, difícil é você fazer isso. Então, é preciso, com urgência, cancelar a venda das refinarias. Em especial, falando aqui da refinaria Potiguar Clara Camarão, que fica aqui em Guamaré, no estado do Rio Grande do Norte, está sendo vendida, tem previsão de ser entregue em até abril de 2023, e é possível a sua reversão, a reversão dessa venda, para que a gente possa, inclusive, sonhar com que o Rio Grande do Norte volte a pagar R$ 3,50 de combustível no litro de gasolina, como tivemos num passado não tão distante assim. A nossa pergunta posterior, ela já está respondida, né? O que poderíamos fazer, o que a Petrobras, o que o governo pode fazer para encontrar soluções que não sejam essas leis aí, as leis que eu citei anteriormente, a PL 11/2020 e a 1472/2021, né? Se elas seriam realmente medidas que resolveriam, que melhorariam a situação dos preços no país. E Pedro já colocou aí que
essa estabilidade, essa mudança, ela tem que partir da vontade política, da ação política do governo. Vamos para o nosso terceiro bloco. Pedro, consumidor, acionistas, mercado. Quem tem o maior, quem exerce o maior poder de pressão sobre o governo, sobre Petrobras, enfim, sobre essa situação que a gente vive aí? Lemão, eu não tenho dúvidas de que o nome que está na presidência da República, né, que está comandando o país, assim, ele tem muita influência nisso. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, se Lemuel Rodrigues fosse o nosso presidente da República hoje, eu tenho certeza absoluta que a pressão das ruas e do povo seria bem maior do que a pressão do mercado sobre Lemuel. No caso, nós temos Bolsonaro. Então, Bolsonaro, eu não tenho a menor dúvida de que a pressão da milícia e dos milionários e banqueiros exerce mais influência, mais poder, né, de pressão sobre Bolsonaro do que o povo. Então, essa é uma resposta que a gente consegue responder dessa forma. Quem está lá, o projeto que ascende ao poder, vai definir muito de quem tem o poder de exercer pressão sobre o presidente da República e sobre o governo brasileiro. E hoje, quem está com esse poder na mão, infelizmente, são os milionários, os banqueiros e as multinacionais de petróleo, né? Infelizmente, nós temos essa situação. Agora, eu tenho certeza que é possível mudar. Bolsonaro está encurralado. Eu acho que todo mundo já percebeu isso. Ele está encurralado porque, primeiro, ele cometeu uma série de crimes que já foram desvendados e desnudados nesse processo da eleição dele. Crimes que vêm antes mesmo da sua eleição e crimes também enquanto presidente da República. Todo mundo sabe disso. Estamos cansados de saber disso, na verdade. Então, ele perdendo a cadeira de presidente da República, ele fica exposto para uma eventual prisão e outros, enfim, outros elementos. Então, ele está encurralado. É muito importante para Bolsonaro vencer as eleições. E quem tem essa caneta específica na mão é o povo, através do voto popular. Por isso, Lemuel, que eles vão cometer as maiores atrocidades do processo eleitoral que o Brasil já viu vão ser cometidas esse ano. Esse escândalo que foi denunciado agora, de transferência de dinheiro do MEC para igrejas, para formarem verdadeiros comitês eleitorais dentro de igrejas fundadas para esse fim especificamente, é um escândalo que é um prenúncio do que nós vamos ver nas eleições desse ano. E nosso povo precisa estar esperto. Nosso povo precisa entender que esses mercadores da fé, eles não representam a fé cristã. Eles não podem representar isso, né? Porque eles estão realmente se utilizando da fé enquanto mercadores da fé, fazendo negócios, negociatas, através de dinheiro público, para fazer do seu púlpito um comitê de campanha para Bolsonaro, que está abarrotando seus bolsos de dinheiro. Então, nosso povo precisa entender isso. E quanto mais rápido a gente entender isso, mais rápido a gente vai conseguir sair dessa situação de fome, de desespero, de crise que o Brasil tem vivido nas mãos desse governo irresponsável que é o governo Bolsonaro. Então, eu não tenho a menor dúvida. Bolsonaro ele não é flexível à vontade popular, mas nesse momento ele vai precisar ser. Porque se ele não for, ele vai perder as eleições e, se depender de mim, Bolsonaro vai perder as eleições, ele precisa perder as eleições, nós precisamos recuperar o Brasil, mas para ele é muito importante, né, ganhar as eleições ou conseguir um foro privilegiado, porque senão, saindo da presidência da República, ele vai para uma prisão, sem dúvida, para crimes de colarinho branco, como é o que a gente já tem chamado, e até outros de índole, enfim, que a gente já conhece da família Bolsonaro. O preço dos combustíveis, então, interfere, vai interferir nas eleições? Sem dúvidas, Samuel. Um grande objetivo de Bolsonaro é terceirizar essa responsabilidade. Ele tem feito isso com bastante sucesso. Desde 2020, nós passamos fazendo o debate sobre o ICMS. Quem não lembra daquele debate sobre o ICMS? E Bolsonaro falou que a culpa do preço do combustível era do ICMS. Aí depois joga a culpa na guerra da Ucrânia,
depois joga a culpa no presidente, aí troca o presidente da estatal, Castelo Branco, aí muda para Lula e Silva, pronto, vamos resolver. Aí agora, de novo, mais uma crise, vamos trocar o Lula e Silva de novo. Então, ele quer terceirizar essa responsabilidade. Ele está procurando um presidente da Petrobras que entre na frente da crise antes dele, né? É isso que ele está procurando, terceirizar essa responsabilidade. Por isso que ele fica falando na mídia como se ele não tivesse nada a ver. Ele fica falando que a Petrobras é um clubinho que só pensa neles. Mas Bolsonaro é quem indica esse clubinho. Os trabalhadores da Petrobras, concursados, não estão na presidência, não estão na direção, não estão no conselho de administração. Lá no conselho de administração, na direção da empresa, não tem um concursado. O Lula e Silva é um general que só pisou na Petrobras agora, quando foi indicado por Bolsonaro. Ele não é um funcionário de carreira da Petrobras. Então, ele fica falando que é como se fosse um clubinho, sendo que ele é o presidente do clubinho. Ele é o presidente desse clubinho que ele falou, né? Então, dentro dessa perspectiva, é muito claro o que ele quer. Ele quer terceirizar essa responsabilidade. E é por isso que a gente não pode deixar, a gente precisa repetir em todos os lugares que Bolsonaro é responsável pela crise dos combustíveis que o Brasil vive hoje. E a gente não vai deixar ele terceirizar essa responsabilidade, que é dele. O feijão tá caro, o gás tá caro, a gasolina tá cara, é culpa do Bolsonaro. Estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista e antes da última pergunta, eu peço a você mais uma vez, que entrou agora, que acompanha o nosso canal, mas que ainda não é inscrito, se inscreva, divulgue a nossa programação, dê o seu like e deixe o seu comentário. Dê sugestões de tema. Toda quarta-feira nós temos um tema ligado à história, economia, política, meio ambiente, para compartilhar com você os nossos conhecimentos e os conhecimentos dos nossos entrevistados. Pedro, quais as suas perspectivas para as eleições de 2022? Bom, como eu havia dito, né? Essa eleição vai ser muito difícil. Se engana quem acha que nós já ganhamos. Se engana, não existe isso, né? Vai ser uma eleição muito difícil. Porque nós estamos disputando, o povo, né, está disputando com um cara que não tem responsabilidade social nenhuma e não tem limites morais e éticos. Esse pessoal, ele lida com milícias, com assassinos. Esse pessoal, ele lida com corruptos institucionalizados, como é o caso dos funcionários fantasmas ou da rachadinha. Então, é um pessoal que tem a disfarçatez de transferir dinheiro do MEC para igrejas para fazer comitês de campanha, que tem a condição de fazer um tratoraço com obras e compras superfaturadas para bancar a campanha de deputados e senadores no campo deles. Então, vai ser uma eleição muito difícil. É muito importante que a gente possa eleger alguém do campo progressista. No primeiro turno, Lemal, sem sombra de dúvidas, eu vou com Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente precisa ter muito cuidado, porque nós temos uma tarefa muito gigante. Primeiro, nós temos que garantir que Lula vai ser candidato. Nós temos que lutar por isso. Pode ter certeza que nós vamos ter que lutar por isso. Depois que ele seja candidato, nós vamos ter que lutar para que ele vença. Vencendo, que ele assuma, que ele sente na cadeira. E sentando na cadeira, que ele governe. E aí nós vamos ter uma outra disputa gigantesca pela governabilidade. Nós vamos ter que estar disputando e debatendo com esse processo neofascista e miliciano que se avorou no Brasil. Então, nós vamos viver isso ainda vários anos. Nós vamos ter que disputar pela retomada plena da democracia no nosso país durante muito tempo ainda. Então, vai ser uma eleição muito difícil. Eu agradeço bastante a pergunta, porque a gente fala bastante de petróleo, mas ter a possibilidade aqui de falar sobre política é também muito importante. Eu estive no posto de combustível, Lemuel, esses dias, e o frentista falou assim para mim, eu perguntei, quanto é que tá? Disse, 7,79. Aí eu disse, caramba, já subiu de novo. Aí o frentista falou, isso aqui é que vai derrubar Bolsonaro. Então, a gente está, talvez, na crista da onda, fazendo um debate aqui hoje,
que pode ser decisivo, esse debate que a gente está fazendo aqui hoje, para a derrota de Bolsonaro e desse processo que se avurou do Brasil nesses últimos anos. E pode ter certeza que nós vamos lutar com todas as nossas forças para que isso aconteça. Já que a última pergunta, Manuel, eu queria fazer a consideração final, no sentido de que agradecer aqui em nome dos petroleiros, que a gente possa estar passando essas informações, em nome da Federação Única dos Petroleiros, dos sindicatos petroleiros, dos trabalhadores que estão sendo transferidos, estão tendo suas vidas arrasadas nesse processo de privatização, dos trabalhadores que estão ficando desempregados nesse processo de privatização da Petrobras, toda a nossa solidariedade, e eu não tenho dúvidas de que defender a Petrobras é defender o Brasil, o povo brasileiro e a soberania brasileira. Eu quero agradecer a Pedro. Pedro, e se você tiver mais alguma coisa para falar, amigo, fique à vontade. Eu ia passar para as considerações finais quando você fez, mas fique à vontade, certo? Para dizer mais alguma coisa que você queira. O programa aqui é livre, é aberto e a palavra está com você ainda. Excelente, Samuel. Só para finalizar também, eu queria me colocar à disposição de quem estiver assistindo, pode entrar em contato. Lemuel tem meu contato, minhas redes sociais são abertas. Pode entrar em contato para a gente fazer esse debate onde quer que seja. Numa assembleia com trabalhadores, numa assembleia com estudantes, num DCE, num centro acadêmico, num grêmio estudantil, num sindicato de outras categorias, hoteleiros, metalúrgicos, construção civil. Nós precisamos que os trabalhadores tenham posse dessas informações para que a gente possa virar o jogo. Nós estamos nos colocando aqui à disposição para que a gente possa fazer esse debate onde quer que ele seja necessário. Tá? Muito obrigado novamente pelo convite e contem comigo sempre. E queremos agradecer mais uma vez a Pedro por ter feito aí abrir a sua agenda para receber nossa equipe e a você que nos acompanha. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.